Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus em primeiro lugar e ao pastor Cleomar pela confiança. Nós vamos, sem perder tempo, ficarmos em pé. Talvez não dê para trazer tudo que Deus estará dando, mas eu creio que o suficiente para nós termos um tempo de meditação, Deus vai nos dar. A Escritura já foi mencionada. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Maravilhoso Deus e nosso Pai, estou contente porque uma das coisas que mais nos alegram é estar na tua casa. Davi, um homem segundo o teu coração, amava estar na tua casa. E nós também amamos por isso. E há muitas pessoas que não estão aqui, mas o seu lar está sendo uma extensão desta congregação, desta igreja. Estão participando através da internet, e eu creio que as bênçãos que serão derramadas aqui também serão derramadas sobre eles. Nos dê um tempo abençoado aqui, Senhor. Usa-me, porque estou cônscio de que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Mas com o Senhor nós podemos fazer muitas coisas. Paulo chegou a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então me ajuda nesta hora. Sou carente e necessitado, mas eu sei que o Senhor está aqui. O povo não voltará sem o alimento para este dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra, mesmo sem falar em cura, ela possa curar, possa libertar, porque a palavra nos liberta de tudo. Ela é a verdade, e conhecendo-a, ela nos liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Ser um crente abençoado
Agradeça a Deus as provas de amor, e depois de ser provado, estará preparado para ser usado nas mãos do Senhor. Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está perto, e a vitória sobre as lutas Deus dará. Todo ouro para ser utilizado, e em joias preciosas se tornar. Ao passar pelo fogo, queima tudo que atrapalha, e em um vaso precioso tornará. Deus dará, Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está perto, e a vitória sobre as lutas Deus dará. Se tu queres ser um vaso precioso, deixe as mãos do oleiro te tocar, e depois de modelado e no fogo for provado, em um vaso precioso tornará. Deus dará, Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está perto, e a vitória sobre as lutas Deus dará. Deus dará, Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto, e a vitória sobre as lutas Deus dará. Deus dará, Deus dará. Amém. Glória a Deus. Quando eu leio aquela escritura, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, provoca uma reação forte, porque aquela escritura é toda a Bíblia resumida em um verso, e ele realmente é o mesmo.
Irmãos, na mensagem, assim resplandece a vossa luz, parágrafos 120 ao 124. Eu queria dar um tema para a mensagem: influência familiar. É o tema que me veio. Agora encontramos vou voltar no 95. Enquanto eu dirigia por aquela estrada, observei um imenso e lindo cartaz. Geralmente, você sabe, eles têm muitas coisas afixadas nestes cartazes. Mas eu nunca havia observado tais coisas nestes determinados cartazes. Geralmente eles têm fotos de mulheres seminuas ou algo assim, fazendo propaganda de certa marca de cigarro, uísque ou cerveja ou algo. Mas, para minha surpresa, no primeiro olhar, aquilo atraiu minha atenção, porque nele não havia nada obsceno e outras coisas. Não havia sujeira nele. E eu o encarei de volta para ver. E era um lindo cartaz. E colocado em um certo lugar, exatamente quando você faz a curva. Você não pode deixar de ver aquele cartaz. E para minha surpresa, ele tinha uma palavra escrita nele: fome. Simplesmente fome. Isto era tudo que havia. Então eu observei em letrinhas menores, embaixo do cartaz dizia: 3 milhas à frente. Fome? 3 milhas à frente. Bem, o que é a propaganda? Você tem que ter algo que seja um pouquinho diferente do que o restante deles possui, ou se for tão comum como as coisas do mundo, isso nunca atrairá a atenção das pessoas. Agora, se um homem está procurando por um automóvel, ele passaria direto por aquele anúncio. Mas se ele estiver com fome, ele estará procurando por aquele anúncio. Então eu creio que o cristão é o cartaz de Deus. Eu creio que cada um de nós é o cartaz de Deus. E não temos que nos agitar tanto como fazemos. Simplesmente vivamos uma vida simples e deixe as pessoas famintas com vontade de ser como você. Há um testemunho em Três Lagoas de um irmão que eu não sei se ele entrou primeiro na empresa ou se entrou depois que um certo irmão hoje trabalhava também nessa empresa.
Só sei que o irmão mais antigo ficou sendo observado. E esse outro, depois de um tempo, aproximou-se dele e lhe perguntou: onde você congrega? Porque você parece ser crente. E eu tenho te observado que você é realmente um crente. Eu gostaria de saber onde é a sua igreja, porque deve ser uma boa igreja. Porque eu tenho visto você não se misturando, não em rodinhas, não contando piadas, não rindo com os demais. Ele disse: eu congrego no tabernáculo da mensagem revelada. Qual é os dias de culto? O irmão disse. Esse outro foi e se converteu. E há muitas pessoas que procuram, mas observa, nós somos observados. E ele não vê aquela vida que ele gostaria de ver. Mas se ele tem fome por Deus e encontra uma propaganda de Deus, certamente ele será atraído. Certamente ele será atraído. O irmão Brana continua aqui. Observei no cartaz, neste determinado cartaz, não alegava nada a não ser uma pergunta: você está com fome? Você não pode vender nada de comer para alguém a não ser que ela esteja com fome. A primeira coisa que o cartaz faz, o indivíduo passa e vê aquilo. A única maneira que o mundo alguma vez verá Cristo será quando eles ouvirem em mim e em você. Esta é a única maneira que eles alguma vez verão a Cristo. A consciência deles está entorpecida para o pôr do sol, para o chamado dos pássaros, das folhas e da grama, das flores e da música e da mensagem, assim por diante. Esse regozijo depois de termos encontrado Cristo. Mas, por fim, chegamos a um lugar que mostramos a Cristo. Um determinado irmão em Tupã, irmão muito abençoado, responsável pela construção da igreja, porque havia acontecido uma profecia na igreja que Deus faria uma obra ali em Tupã. E logo depois eu batizei uns 15. Aí pensei, é a obra que Deus disse que aconteceria. Tínhamos um programa de rádio e dos 15 ficou apenas uma família, escandalizados,
por causa do profeta de Deus, os demais não permaneceram. Mas justamente esse irmão, a igreja estava no alicerce, aquele ânimo para chegar no alicerce. Quando estava no alicerce, os irmãos recuaram. E dizia para a irmã Nadir assim: fala para o pastor vender o terreno, que ele, salvo que ele já gastou, nós não vamos dar conta, não. Aí eu vim de Goiânia animado, porque o pastor Joaquim ia vender o tabernáculo velho para construir o novo. E aqueles ministros que saíram do companheirismo queriam comprar o tabernáculo, escondido, né? Para fazer os encontros deles lá. Aí o pastor Joaquim disse: agora que eu não vendo. E nós vamos construir assim mesmo. Eu tenho que honrar o slogan fé para vencer. E está lá os 2 tabernáculos. Eu voltei animado. Temos que dar um jeitinho. Aí o irmão Aparecido disse: pastor, você me ajuda que eu construo. Ele ajudar como? Não sou pedreiro. É ajudar amassando barro mesmo. Aí nós enfrentamos e aquilo animou o resto do povo. E graças a Deus, a igreja está levantada. Mas esta era a obra que Deus estava profetizando. Porque depois várias pessoas se converteram e o William Branham não é uma pedra de tropeço para eles. William Branham é o profeta de Deus para os tais. Graças a Deus. Inclusive, no penúltimo culto, havia um irmão nitidamente se contorcendo no banco com dor, cólicas renais. E estava passando o centenário quando o irmão Carlos falou sobre somente crer. Que o irmão Branham cantou aquele hino. E o anjo apareceu na reunião. Então ele usaria somente crer como seu hino preferido. Aí quando terminou, eu assumi o púlpito e li Hebreus 13:8 e pedi para o irmão Sebastião cantar somente crer com a igreja para iniciar o louvor. E quando a igreja cantou somente crer, o irmão recebeu a cura instantaneamente, na hora. Ele foi à frente depois, pensei, ele vai pedir oração. Falou: pastor, quando cantou somente crer, a minha dor sumiu, desapareceu, instantaneamente. Deus provando a sua palavra. Às vezes esperamos uma coisa e Deus faz outra. Eu achava que a obra seria daquela maneira e Deus fez de outra. E quando esse irmão se converteu, ele tem um tio católico, professor na igreja católica. Você sabe o que ele disse? Um Aparecido disse assim: olha, eu agora sou um crente, sou um cristão. O tio dele disse: Cido, para com isso, Cido. Não tem mais crente não, rapaz. Estão todos igual a nós mesmos. O irmão Cido disse: não, aqui em Tupã tem uma igreja que é diferente.
Em Tupã tem cristão. Está firme, graças a Deus. Há um povo diferente no mundo, que a noiva ela é universal. Então, há um povo diferente no planeta Terra. Aqui tem um pedaço desse povo, um pouco. Espalhados estão os demais, pelo país e pelo mundo. Há uma noiva no mundo. Graças a Deus. Há um cartaz de Deus, que não é falsa propaganda. O homem faz falsa propaganda, Deus não faz. O profeta disse que Deus não faz um meio cristão. Deus faz cristão por completo. Então vejam. Agora recordem disto. Cada um de vós, desta noite em diante, recorde que você é um cartaz de Deus. Você é o agente de propaganda de Deus. Agora, o mundo olhará para você para ver a Cristo, para ver o que Cristo é. Então, não queremos manchar aquilo com uma porção de coisas que testificam a respeito das coisas que realmente não somos. Lembram do sal insípido? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Quando eu servi o tiro de guerra, eu era um desviado da Assembleia de Deus. Mas um rapaz, crente de uma denominação, quando começou o tiro de guerra, ele começou a evangelizar todo mundo. E pediu até para fazer um culto e uma madrugada de instrução. E o sargento permitiu. E ele fez o culto. Então, no começo daquele período de instrução, o apelido dele era pastor. Só que no término da instrução, final do ano, o apelido dele era demônio. Ele não conseguiu influenciar 119 atiradores. O 119 influenciou ele. Ele demonstrou ser um crente no início e no final era um crente derrotado. Tornou-se um sal insípido. Porque a pessoa começa a ser pisada pelos homens. A pessoa diz que é um crente, daqui a pouco ele é visto em uma rodinha contando piada suja. E aí a pessoa diz: sai daí, crentão. Sai daí, crentão. Já vi muito isso. Então, o sal antigamente, vocês sabem, não tinha geladeira, salgava-se a carne para não apodrecer. Esse mundo só não é mais podre porque ainda tem sal salgado, com gosto. Ainda tem sal. De que tirar o sal dessa terra, eu não sei o que vai virar. Mas ainda tem sal. Então o profeta diz: vós sois a luz do mundo. Quando eu viajo com o irmão Paulinho à noite, ele gosta. De longe ele já vê uma luz que pisca
numa torre em Birigui. Ele já mostra para a gente. Ele vê um clarão e diz, é tal cidade. Não dá para esconder, principalmente à noite, uma cidade. De longe ela é vista. E um cristão verdadeiro, ele é visto de longe. Ele é observado. É uma propaganda. Então, irmãos, primeiro sejamos aquilo. E então, quando formos aquilo, o mundo verá Cristo em você e em mim. A primeira coisa que qualquer propaganda é que a pessoa deve ver aquilo. Então a coisa seguinte, elas têm que desejar aquilo. Agora, se elas veem aquilo e não desejam, isso é diferente. É como o caso da mulher, né? Se mesmo ela estiver decentemente vestida, e ela não der lado e for cobiçada, é problema particular de quem cobiçou. Agora, se ela usa uma roupa provocante, ela é responsável por aquela cobiça. O profeta disse isso, ela cometeu adultério com ele. Mas, se eles não desejam aquilo, você não colocou o cartaz em vão. Porém, se eles têm que vê-lo primeiro, então temos que torná-lo atrativo. Espero que vejamos isto. Os atrativos da salvação, o que ela faz para as pessoas. Nós temos que atrair o mundo para Cristo. E o Evangelho realmente exerce uma atração. Ele exercerá apenas para aqueles que têm fome por Deus. Ele só atrai aqueles que estão famintos e sedentos, e é por aqueles que somos expostos. Ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga. Somos em poucas pessoas aqui em relação ao tamanho dessa cidade. E o profeta de Deus diz, quando o último eleito entrar, pode ser nessa cidade. E esse eleito está procurando, olhando, olha para um cartaz, não é esse. Olha para o outro, não é esse. Quando ele olhar para você e ver a sua maneira, seu comportamento, vai despertar algo nele. Sem dúvida alguma. E o profeta diz, mas há tantos que o Pai tem trazido. É claro que em relação àquele tempo, hoje é diferente. E estão famintos e sedentos por Deus. E eles não sabem onde encontrá-los. Porque aqueles que deviam ser cartazes estão tão sujos com as coisas do mundo, até o ponto em que não podem ver onde eles chegam a algo mais do que eles tinham quando chegaram até eles. A pessoa quer algo mais. Mas quando se aproxima dos tais, a pessoa diz,
pensei que eu ia encontrar algo. Isso aí eu já tenho. Isso aí eu já tenho. Eu quero algo melhor do que o que eu tenho. Eles vivem como o mundo, falam como o mundo, cantam as mesmas músicas que o mundo canta. Tem crente que liga o carro, ele viaja com o FM ligado. Normal. Viaja normal. Que atmosfera não traz aquilo? Eu disse na igreja recentemente, muitas pessoas reclamam, dizem assim, é muito alimento, as pessoas estão de barriga cheia. O eleito não chora por causa de muito alimento, não. O eleito, ele agradece a Deus pelo tanto de alimento que nós temos. Porque não enfada o eleito. Não enfada o eleito. Há uma determinada irmã no nosso campo, ela falta, você vai na casa dela, ela diz assim, pastor, eu estou bem. Ô, irmão, pensei que você estava doente, irmão. Não, pastor, eu estou bem, faço minhas oraçãozinhas aqui em casa, sabe? Eu estou bem. Aí eu fui na casa dela depois de uma temporada de afastamento, e se ela me falar que ela está bem, eu vou dizer, você crê no profeta de Deus? Que o profeta disse que a pessoa não está bem, não. Se Deus estiver em seu coração, você não suporta esperar que as portas da igreja se abram. Se Deus estiver em seu coração, o povo de Deus busca por mais. Não importa o tanto de alimento. Não importa. Você liga a internet, você tem a opção, fazer contato com o inferno ou fazer contato com o céu. Você tem estas duas opções. Porque material tem. Hinos abençoadíssimos tem. Nós não temos necessidade nem por que buscar nada mais fora. A casa de Deus está cheia. O celeiro está cheio. Eu não sei como as pessoas podem enjoar. Eu prego todo dia. E quando eu tiro uma folga, quando chega a tardezinha, alguma coisa me pede. Você tem que arrumar um culto. A irmã Nadir gosta, né? Porque viaja todo dia. Mas eu fico pensando, quando dá 6 horas, um vazio, sabe? Dá vontade de estar numa reunião. É gostoso. E lá em cima no céu, que não tem intervalo. Não tem intervalo lá em cima. Eu não sei, às vezes tem pessoas que conversam com o outro e não tem assunto da mensagem da Bíblia. Eu e o irmão Paulinho temos uma coisa em comum. A gente anda junto, o pastor Cleomar sabe, nos encontra. E ele dorme em casa, quando viaja para Marília, região que ele trabalha. E às vezes a gente conversa 2 horas no telefone, só assunto da palavra de Deus. Da mensagem. Ele arruma um tema, ele já faz eu saber o tema. Eu li tal coisa assim, assim, assim. Isso é gostoso.
Tem pessoas que o assunto dele nunca é a palavra. Nunca é a palavra. Então, pessoas que cantam, olha, gente, às vezes você liga para certos crentes, agora o celular você liga para a pessoa, até ele atender, toca uma música. Infelizmente, gente, com tanto hino que a gente tem abençoado, você liga para a pessoa, o que te recebe é uma música do mundo. Crente dá mensagem. A música do mundo. Aí você vai perguntar, mas foi meu filho que gravou. Que pai é esse, né? Então, estão agindo como o resto do mundo. Eles vão a lugares mundanos, frequentam lugares de diversões mundanas. Isso não deve acontecer conosco. De jeito nenhum. Agora, irmãos, vejam bem. O mundo lá fora, porque, de certa forma, nós vamos exercer influência. Só que poucas pessoas lá fora vão querer ser influenciados por nós. Apenas aqueles famintos por Deus. Eles vão cobrar. Você sabe que quando você testifica que você é um cristão, numa empresa, e você age diferente, o povo cobra de você. Cobra ou não cobra, irmãos? Eles cobram. Mas se tem um lugar que você vai influenciar, sem dúvida alguma, é no teu lar. No teu lar você vai influenciar. Não tem como. Influência é poder moral que uma pessoa exerce sobre a outra, positivo ou negativo. Não adianta. O pai e a mãe vão influenciar no seu lar, negativamente ou positivamente. No nosso caso, tem que ser uma influência positiva e não negativa. Porque eu tenho visto os filhos, eles colocam o pai em um patamar elevado. Eu já vi criancinhas até mentir uma para a outra para dizer que o pai é melhor do que o pai do outro. O meu pai é fortão. Não, o meu é mais forte. Porque o pai exerce uma influência. Principalmente no menino. E a mãe, principalmente, na mocinha. Na menina. O irmão Brana, na mensagem Influência, parágrafo 37, de um homem sobre o outro. E o 38. Você sabe o que eu penso? Todos têm sua própria opinião. Porém, um dos maiores, em minha opinião, o maior presidente que nós alguma vez já tivemos nesta nação, foi Abraham Lincoln. Agora, não porque ele era um republicano, que era o partido de Abraham Lincoln. Porém,
Porque ele foi o que foi, um homem pio. E ele foi criado para servir a Deus. E ele disse: se há algo a que eu desejo dar louvor, ou pelo que minha vida foi influenciada, foi uma mãe pia que me ensinou a orar e conhecer Jesus como meu Salvador. Já pensou? Dava louvor a Deus. Graças a Deus, Senhor, pela minha mãe, que me ensinou a orar e te conhecer como meu Salvador. E vocês sabem que Timóteo, ele foi influenciado por 3 pessoas. Pela avó, pela mãe e pelo apóstolo Paulo. 3 pessoas influenciaram a Timóteo. Eu tenho visto, falar de coisas cotidianas, que muitos avós têm sido uma péssima influência, mesmo avós crente. Eu sempre disse para minha filha Bárbara: Bárbara, quem te ama mesmo de verdade, posso até ferir a voz, mas quem te ama mesmo de verdade mesmo é eu e sua mãe. A Bíblia não fala em amor de vó, sabe? Fala em amor de mãe, que é superado só pelo amor de Deus. É claro que tem a adaptação de vós assumir mesmo e ser uma mãe para o neto. Eu conheço uma mocinha criada pelos avós, que os avós foi mãe e pai mesmo, a irmã Maele, lá em Bastos. Foi influenciada. Se fosse pela mãe, não seria assim cristã, né? Porque os avós pensam o seguinte: eu já cuidei do meu, né? Eduquei certinho, agora o neto eu posso perverter, porque acha bonito o neto agindo errado. E quando o pai vai corrigir, os avós entram de escudo. Entra de escudo na frente para proteger o netinho. E você sabe que criança, ele pega fácil as coisas, sabe? Por que Billy Paul queria ir para a casa da avó? Quando o profeta apertou o parafuso e deu uma... Sabe parafuso de caminhão quando dá uma gemida, né? Quando aperta muito. Correu para a casa da avó. Porque a avó dava apoio. Se a avó não desse apoio, ele diria assim: lá eu não cavo nada. Lá eu não cavo nada. Lembro da minha mãe, quando minha irmã brigou com o marido pela primeira vez, minha mãe não deixou nem desfazer a mala. Pode voltar. Pode voltar para sua casa. Você casou, você assume. Fosse uma mãe mole: não, filhinha, vem, mamãe gosta do você demais. Seu quartinho está lá, sua caminha. Então, estou dizendo de coisas que a gente vê. Coisas que a gente vê. Outro dia uma irmã disse assim: minha filha nunca colocou uma mini saia nem para dormir. Então cuidou bem da filha. Aí querendo estragar o neto. Falei, que boa coisa, né?
tem que respeitar a decisão do pai. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha uma avó severa. E eu gostava dela, hein? Gostava muito desta avó. A avó que era mais leviana, boazinha, a paterna, eu não gostava, mas a avó Maria, uma escurona, saradona, sabe? Pegava assim com as mãos fortes, batia na gente e eu era grudado nela, sabe? Eu me lembro uma vez que eu estava meio assim, chateado com a Bárbara, eu disse assim: Bárbara, a partir de hoje, eu não bato mais em você. Não vou mais se preocupar com você. Ela fez um biquinho, era pequena. Ô, papai, então quer dizer que você não me ama mais? Porque eu ensinei ela que o amor é corretivo. Então, Timóteo teve influência da avó. Teve influência da mãe. Teve a influência de Paulo já para o ministério. Boas influências. Irmão Celso, está aqui. A avó Rosa, não é vó Rosa, aquela doutrina não. A avó Rosa. A avó chegava até a fingir que a vista estava meio embaçada para eles poderem ler a Bíblia, né, irmão Celso? E eu tenho visto, irmãos, que as pessoas, mesmo que são ensinadas na igreja, cantam, eles voltam mais tarde. Eles voltam. Tem vários testemunhos de adultos que se afastou da igreja, mas já casou assim, ó, se eu tiver que ser crente, mesmo lá no mundo, eu vou para a igreja da minha mãe, hein? E depois de casado no mundo, se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Estão firmes na casa de Deus hoje. Eu tenho dito que nós precisamos investir nos filhos. O investimento começa quando você vai lá no cartório, dá um nome com um bom significado para o seu filho. Que às vezes não é bíblico, mas na linguagem daquela língua, por exemplo, dulce. Dulce é doce. Em castelhano, quando vieram para o Brasil, um espanhol, chamou o mar Amazonas de mar dulce, mar doce. E às vezes pega nome bíblico mesmo, que tem um péssimo significado. Não é porque é da Bíblia que tem que pegar tudo. Jezabel, Laodiceia. Mas é lá no cartório. Começa já por aí. E o profeta diz assim, ó: sua família é o que você é. Tem exceções. Tem exceções. Mas essas exceções falam assim, ó: eu sou ovelha negra da família. Se ele é ovelha negra, é porque o resto não é. Meu pai me levou para a igreja, eu desviei. Você cria o seu filho em um certo meio ambiente. Ouçam bem, igreja. Tem 98% melhor chance de andar certo do que tem você se criá-lo no caminho errado. Olha a probabilidade. 98%. Crie o menino no caminho que deve andar.
e até quando envelhecer, nesse caso que eu mencionei, não se desviará dele. Ser criado corretamente, ensine seus filhos a fazerem o correto, serem honestos, sinceros e justos, mesmo quando estiverem na escola. Agora, aí vem a influência. O que adianta querer ensinar justiça para o filho e não praticar justiça? Porque a nossa palavra, ela só tem poder com obras. Só tem poder com obras. Eu já vi mocinhas falar assim: mãe, se casar é assim, quero casar não. Será que todo homem é igual ao pai? Verdade. Às vezes o marido magoa a esposa na frente dos filhos, o que não deve acontecer. Discussão na frente dos filhos, mesmo se o marido bateu demais. Se ele bateu demais, lá no quarto, mansamente, fala: bem, você cedeu. Você não bateu correto. Porque mesmo que a lei é contra, que nós já começamos a destoar da lei pela Bíblia já agora. Provérbios 23, verso 13 e 14. Não retires a disciplina da criança. Disciplina é regra. Disciplina é regra. A criancinha chega da escola, fica o caminho: tênis, meia, uniforme, tudo no caminho. Aí a mãe vai catando tudo. Se é mocinho, lá quando casa, vai querer que a esposa faça a mesma coisa que a mãe fez. Ele chega do serviço, tira o botinão, a meia, vai fazendo um caminho assim, ó. E a mulher atrás, catando, cata uma coisa, cata outra. É verdade. Principalmente quando é mãe que só tem menino em casa. É a mãe protetora. A mãe que protege os filhos, sabe? É. Então, disciplina é regra. Disciplina para brincar, tempo. Disciplina para a hora de ler, fazer tarefa, horário de tomar banho, jantar, almoçar. E a Bíblia diz, Salomão: pelo que fustigando-o com a vara. Você sabe o problema do povo hoje? É que os pais batem no filho quando está nervoso. Esqueceu que quando casa, você tem que arrumar um tempo para o filho, não tem jeito. Tem que arrumar um tempo para o filho. No mundo é assim. A mãe diz assim: trabalhei o dia inteiro e vocês não me deixam nem assistir a novela? Aí se a criança deixa ela perder um capítulo, ela vai e bate nervosa. Criança, quando o pai vai ensinar, ou até dar umas varadinhas, ele tem que fazer consciente. Eu já bati na minha filha e chorei depois, longe dela. Que
é doído você ter que bater no filho. Mas você faz aquilo porque é Deus falando. Não é puxar a orelha, não. O filho fica a orelha desse tamanho e belisca, sabe? Puxa a orelha e quando bate é tapa na cabeça. Tem um colchãozinho, as nádegazinhas, eu creio que Deus fez para isso. Dá uma varadinha nas nádegas, não precisa espancar, porque você vai usar a força de acordo com a idade da criança. Depois você tem que bater em marmanjão. Já pensou, você tem que dar um murro num filho? Ensina ele quando criança. Coisa mais feia que tem é dois adultos brigando, gente. Pai e filho brigando, é coisa horrível, até de boca. Coisa feia isso. Eu acho que o certo não é nem dar conselho mais, é deixar para lá. Porque não adianta mais. Quando é brotinho, você quebra um brotinho fácil, mas vai quebrar um galho, tem que pegar uma motosserra. Verdade, gente. Tem que deixar mesmo lá, orar a Deus e pedir graça ao Senhor. Eu não fui feliz quando ensinava eles, ou ensinei e não deu certo. Tenha misericórdia. Mas, gente, a coisa pior que existe é filho marmanjo discutindo com o pai. E o pai dando corda. O pai sabendo que é o diabo ali, o pai dando corda, o pai esticando a conversa. Isso é coisa feia. Deixa quieto. Deixa que os galos na cabeça venham mais tarde. Então, nós temos tudo para fazer quando criança. Tem um tempo, igreja. Irmãos, eu disse outro dia, vocês não estão crendo mais em arrebatamento, não. Vocês não estão crendo em arrebatamento, não. Porque se vocês crescem em arrebatamento, vocês estavam fazendo de tudo para salvar o filho. Eu não gostaria de ser arrebatado e deixar parte minha aqui na terra. E eu não gostaria mesmo. Lá em Bastos, uma igrejinha de uns 20, quase 30 membros, mais família. Eu falei assim, dê glória a Deus por isso. Vai a família inteira para o céu. Lá é aquele grupinho, lá só tem família. Graças a Deus. É o pai, a mãe e os filhos também. Na palavra. No milênio vai ser família lá, também no milênio. Tem pai que faz tanto para investir no filho, em escola particular, faculdade, e sangra para trabalhar de noite, para investir numa coisa que você não vai usar lá. Não estou contra esse tipo de investimento. Mas se esse investimento é importante, o investimento espiritual é muito mais importante. É muito mais importante. Muito mais. Agora, às vezes o pai magoa a mãe na frente das crianças, ou vice-versa, né? E por que então não pedir perdão na frente das crianças? Porque a criança vai ver que o nosso pai consertou com a mãe, sabe? É como João 2, né, a primeira carta. Filhinhos, escrevo para que não pequeis. Quer dizer, não devia brigar e nem tampouco em frente dos filhos. Mas se depois que aconteceu, por que então não demonstra também, né? Como pedir perdão na frente dos filhos?
consertar, porque os filhos vão aprendendo também a consertar. Não adianta, gente, os filhos pegam a coisa fácil. Estou com a mensagem aqui, uma libertação total. Vocês conhecem a história aqui, ó. O que eu estou falando não é coisa nova, é coisa para Deus vivificar, mais uma vez. É como placa de velocidade, né? Não tem uma só no começo da rodovia. Você está ultrapassando, você, 110, passa um tempo, 110, está sempre te avisando. O irmão Branham, depois que pediu para a esposa mentir, parágrafo 62 em diante da mensagem Uma Libertação Total, quando o telefone tocou novamente, José já foi lá, acho que pôs a mão ali onde fala, né? Ô pai, o senhor não quer que eu diga que o senhor não está aqui? Aprendeu fácil. E na mensagem Sem Dinheiro e Sem Preço, parágrafo 29, isso não diz todo que o profeta diz, 98% de chance de ser uma boa criança se ensinado corretamente. Há muitas coisas divertidas em nossos dias hoje. Há muito que seduzir as pessoas ao que chamamos de prazer, que são para todas as pessoas, de todas as idades. A atração para os jovens, as danças modernas e as festas de rock and roll. E a música que eles têm que acompanham isto. E tudo é sedutor para a diversão. Não importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada e como foi ensinada a fazer o correto. Se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, a música de rock and roll apanhará sua atenção logo que ela ouvir, porque nela há nascido nela por natureza um espírito carnal. E o poder do diabo é tão grande hoje que apanha mesmo o espírito daqueles pequenos. Já pensou? Nós temos que ler a Bíblia no espírito, diz o irmão Branham. Quando você lê lá, o nosso inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, você tem que perceber como se você estivesse numa mata amazônica, na floresta, sem conhecer a mata. Você andaria pisando no chão com cuidado, porque uma cobra pode te picar. Olhando para cima, com uma aranha venenosa pode te picar. Ou uma cobra enrolada num galho. Você estaria 100% atento em uma mata. Se você ler no Espírito isso, você vai entrar em desespero pelos seus próprios filhos. E não adianta, nós temos que estar convencidos para então estar preocupados. O profeta diz aqui nessa mensagem, convencidos então preocupados. A coisa é séria, irmãos. A coisa é muito séria. E as crianças, elas estão nos observando. Nossos filhos nos observam. Eu me lembro, a Bárbara tinha uns 3 anos de idade. Eu estava de carro e havia uma pessoa que não me dava passagem no meio da cidade. E eu disse assim, mas que panaca mesmo, viu? Sabe? 3 aninhos. Pois ela observou a cena num todo, e a cena se repetiu com uma outra pessoa, não conheço quem que era. Do mesmo jeitinho,
ela aqui atrás disse assim: pai, você não vai chamar o homem de Tanaco? Você vê como que ela observou? Ela observou o todo, a cena. A pessoa não me dava passagem. Você não vai chamar o homem de Tanaco, pai? Pegou isso aí. Então, como vamos influenciar o nosso próprio lar? Eu tenho observado que quando os filhos crescem numa casa, quando a gente fala que o marido tem que namorar a esposa, não é aquele namoro mundano, frente dos filhos, mas ter momentos de carinho. Não é bonito o pai assentar no sofá e a mãe pôr a cabeça no colo dele? E o pai fazer uns cafunézinhos? Ou vice-versa, né? Mesmo que a mulher está querendo aquilo, o marido pede, faz de mim primeiro. Não, faz nele, depois você pede. A criança observa isso em casa. Observa, quando cresce, que casa, aquilo fica arraigado, gente. Tem coisa que não tem condição de tirar mais de uma criança. Uma mãe foi colocar um short na filha, para ela ir na escola, por baixo da saia. Você acredita que a filha relutou? Não, mãe, eu não uso short, mãe. Nem por baixo da saia a filha queria usar short. E a professora tinha dito, põe um shortinho debaixo da saia da sua filha, que ela vai brincar naqueles lugarzinhos de subir, que a Bárbara gostava muito, ficar de ponta cabeça, e a molecadinha fica olhando por baixo. Menino de 5, 6 anos de idade. Como que o mundo está pervertido? Mas a criança não queria pôr short, nem para ir. Não é com vergonha do short, não, gente. É que ela foi ensinada a não pôr. Que ele está já impregnado no seu coração, no seu caráter. Sinceridade, irmãos. Eu peço para Deus sondar o meu coração. Sempre eu primei. Minha filha deve casar com um cristão. Não importa se é rico, se é pobre, se é um pedreiro simples, se é um lixeiro. São profissões dignas, mas tem que ser um cristão. Dinheiro não é tudo. Não é tudo. Porque pela graça de Deus, nós a influenciamos bem. Isso é pela graça. Não estou me vangloriando nem um pouquinho aqui. Se não é Deus, nós não somos nada. É pela graça. E nós temos tudo, irmãos. Tudo para dar uma boa influência para a nossa família. Glória a Deus. E eu creio que se formos cristãos realmente, nós vamos influenciar nossa família com boas influências. Glória a Deus. Aquela ursa que comeu aqueles meninos, lá no 2º livro dos Reis, capítulo 2, você vê, o profeta disse que chamavam Eliseu de calvo, porque aprendia dos seus pais. O pai não falava assim: filho, chama o profeta de calvo. O pai nunca disse isso. Mas as crianças observavam o pai chamando aquele calvo lá. Mensagem dura: que calvo é esse? A criança foi guardando aquilo.
cuidado. Se você ama o seu filho, queira ver ele no rapto. Se ama o seu netinho, queira ver ele no rapto. Eu já vi coisas cotidianas. Eu já vi filhos lutando, com pais lutando para ter o amor do filho. Mas sabe como? Desse jeito. O filho fala assim. O pai não bate, não corrige, e sobra tudo para a mãe. Ou a mãe não corrige, sobra tudo para o pai. Quando o pai vai bater na criança, vai corrigir, ele fala assim, eu gosto mais da mamãe, viu? Mamãe não me bate. Aí a mãe fica toda, meu filho me ama. Ou vice-versa. Meu filho me ama, hein? Nunca faça isso. Uma outra coisa que eu tenho observado. Mães que jogam tudo para o pai. Quando o pai chegar, você vai ver só. Você acha que esse filho vai crescer respeitando a mãe? Daqui um dia o pai chega, a mãe está morta. Espancada. A mãe tem que corrigir e o pai dá aval para ela. O pai dá aval para ela. Uma vez um sobrinho meu, minha mãe disciplinou ele, ele falou assim, quando meu pai chegar aqui, a senhora vai ver, viu? Eu quero ver se ela me corrigir na frente do meu pai. A mãe disse, pois não, pode deixar. Teu pai vai vir te buscar. Chegou meu cunhado, minha irmã. Minha mãe deu uma olhadinha. O que você disse mesmo? Na frente do meu pai. Minha mãe foi e deu outra coça nele, sabe? Meu cunhado ficou quieto. Nunca mais. Se o meu cunhado achasse ruim com a minha mãe, quem ia aguentar aquele netinho na casa da minha mãe? Igreja, nós suportamos os nossos, mas o povo aí não suporta não. Tem gente que chega numa casa, a pessoa já fala, misericórdia, já chegou o irmão fulano. E sobe no sofá, e suja, e pula em cima da cama, sabe? Já chegou o irmão fulano, misericórdia. É que chegou a turminha dele, né? Irmãos, vamos, eu vou terminar com essa mensagem aqui, ó. Convencidos, então preocupados. Parágrafo 59 ao 60. Há algo errado em alguma parte. Continua fazendo as mesmas coisas. Continua sendo o mesmo evangelho. Eu nunca mudei nem um pouquinho desde que comecei. Eu apenas comecei com a nua, crua palavra de Deus. E desde então eu permaneci exatamente nela. Há 32 anos que estou atrás do púlpito e nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. Eu afirmo isto da mesma forma que comecei. Eu não posso voltar com isso atrás. Isto é a palavra de Deus. E se eu digo isso exatamente como é dito aqui, a próxima vez que tenho de dizer a mesma coisa, porque aqui está a maneira que isto está escrito aqui, vem? Então apenas não podemos fazer nada a respeito disto. E o Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa. Mas parece que há algo que não há preocupação suficiente. E eu gostaria de saber por quê. Por que não existe a preocupação que existia? Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia,
é que não estão convencidos como estavam. Você tem que estar convencido antes que possa estar preocupado. Em vez de evangelizar e tentar fazer algo, todos desejam uma grande escola ou algo grande para que possam ensinar e fazerem os ministros terem boas maneiras no púlpito e assim por diante. Vocês sabem em que creio? Eu creio que o povo não está convencido que Jesus Cristo virá em breve. Eu não creio que eles estão convencidos que Ele está vindo nesta era. E eu creio que esta é a razão pela qual eles não estão preocupados, porque não estão totalmente convencidos. E nós estamos em pleno arrebatamento. Só que tem gente que ainda não está convencido que estamos em pleno arrebatamento. Irmãos, bênção material, casa própria, carro, Deus prometeu que estas coisas Ele acrescentaria. E Ele prometeu que acrescentaria tais coisas para que a nossa preocupação fosse apenas com a nossa salvação. Deus supre os seus filhos. Deus supre, é só você ser um bom funcionário, bom pedreiro, bom carpinteiro, bom mecânico, não vai faltar lugar para você trabalhar. Não falta. O que isso a Bíblia já ensina, é Efésios 6. As pessoas estão atrás de bom funcionário, funcionário sincero. Não porque você é crente, porque você dá lucro para eles. Por que tem empresa que tem plano de saúde? Você acha que o patrão está interessado na sua saúde? Ele está interessado em você trabalhar com saúde para dar rendimento para ele. Por que tem psicólogo lá na empresa? Você não trazer problema de casa para a empresa. Mas você está levando problema da empresa para casa? Nervoso no emprego? Aí chega em casa nervoso com a esposa. Gente, nós temos que ter vontade de ir para casa, para entrar na atmosfera lá de casa. Tão gostoso isso. Tão bom isso daí. A esposa esperando o marido, chega um homem nervoso, estúpido. Ela não está fazendo mal para você como fizeram lá no serviço. E é tão fácil resolver as coisas. Se você chegar bravo em casa e chutando tudo de palavras rudes, tive um péssimo dia hoje. Aquele jeito. Se você chegar meio contristar, a esposa vai perguntar assim: o que aconteceu? Você está triste? Meu bem, eu passei tanto de sabor hoje no serviço. Ela se põe do teu lado. Jezabel não se pôs do lado de Acabe. Ele chegou triste lá, semblante caído. O que foi, homem? Nabote não quis vender a vinha dele para mim. Ofereci o dobro. Não quis vender de pirraça. Sabe? Você vê, ele não maltratou Jezabel. Jezabel veio, não, estou cansado hoje. Nabote me fez uma desfeita hoje. Contou para Jezabel, disse: você não é rei não, rapaz? É assim que age. Chega manso, você vai achar proteção, carinho da esposa.
blinda a sua casa, faça dela um esconderijo atmosférico, poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Mantenha a atmosfera acesa dentro de casa. Glória a Deus. Queira sair do trabalho e ir para casa. Às vezes você critica um bêbado. Eu tinha um irmão que era bêbado. Falou assim: que gosto que eu tenho de chegar em casa. Minha mulher me despreza. Eu não bebo porque eu quero, não. Eu bebo porque eu chego em casa, eu tomo um banho e durmo até o outro dia. Melhor lugar para mim não é em casa, é no serviço. Nós temos que inverter isso daí. Sair do emprego e ter vontade. Eu não vejo a hora de chegar em casa. Aleluia. Ver os meus filhos, sair daquela atmosfera de som ambiente e chegar numa atmosfera onde cantam hinos de Sião. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos estar convencidos. Cristo já está voltando. Esta mensagem é o maior sinal da vinda de Cristo. Igreja, nós estamos no arrebatamento já. É o alarido de Deus. É aquilo que nos prepara. Sem o alarido não há preparação para o arrebatamento. Deus está falando a sua palavra nesta manhã. Glória a Deus. Vamos ajustar, vamos dar desespero na gente. Irmã, já pensou você sendo arrebatada, seu filho chegando em casa e não te encontrando? Queremos subir todos juntos para a glória de Deus. Aleluias. Vamos ficar de pé nesta hora. Cria coragem. Cria coragem. É tão difícil chegar na esposa pela primeira vez para pedir um perdão. Você sabe que o diabo te cerca de um lado, te cerca do outro. O orgulho aparece. Mas se aproxima e peça perdão. Eu já pedi perdão até para minha filha. Um dia eu bati nela errado, ela não precisava apanhar. Eu cheguei na Bárbara e disse: Bárbara, você me perdoa, filha. O papai te bateu errado, não era para você apanhar. Aprenda isso. Se você pede perdão uma vez, aquele caminho fica fácil para outra vez. Tira Satanás dentro de você e da sua esposa. Tira ele nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Feche os olhos. Senhor, ajuda a sermos uma influência positiva para aqueles que estão ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, dos nossos filhos, da nossa família. Porque os únicos lugares que estamos protegidos, fisicamente falando, é dentro da nossa casa e aqui no seu santuário. Que a nossa casa seja uma extensão desse santuário. Às vezes tocamos músicas em casa que não tocamos aqui na igreja. Então destoa daquilo que aprendemos na tua casa. Meu Deus e Pai, eu valorizo tanto a família. E gostaria tanto que os nossos filhos, que os nossos irmãos valorizassem tanto a família.
Ontem tivemos aqui um casamento abençoado. Glória a Deus. Coisa para ficar aí para o povo aprender. Tivemos uma mensagem abençoada. Isso só acontece aqui neste lugar. Quando estamos em crise, o psicólogo ensina as pessoas hoje a atrair suas esposas para sair da rotina. Esse é o ensinamento mundano. Esse é o ensinamento de Satanás. Mas nós temos um ensinamento cristão. Nós temos uma mensagem poderosa. Aleluia. O profeta dizendo: Senhor, me tire da terra antes que eu traia minha esposa. Eu quero morrer ao invés de fazer tal coisa. Meu Deus, precisamos levar para casa, viver em casa o que aprendemos na tua casa, Senhor. E sermos uma família tão unida, abençoada, que a filha não case para sair de casa apenas. Que a filha chore e tenha saudade da nossa casa quando casar-se. Não porque está sofrendo com o marido, mas saudade da mãe e do pai. Quantas moças não vê a hora de casar para fugir de casa, porque não suporta ver o pai maltratando a mãe maltratando o pai. Então elas querem casar-se para sair de casa logo, para montar sua própria família. Mas que no nosso meio não haja isso, não. Abençoa a tua igreja, Senhor. Cura os enfermos com a palavra nesta noite, nesta manhã. Glória a Deus. Quebra o alicerce do mal, o muro entre o casal, o muro entre os filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, irmãos, pastor Cleomar, havia me esquecido, e os diáconos, que trata a gente com um carinho muito grande. E são muito educados. Deus continue abençoando esta congregação com os oficiais e pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.